Naquela noite, quando meu filho gritou: "Saia daqui agora, mãe! Tatiana não quer você neste casamento", senti como se todo o salão girasse ao meu redor. 200 olhares me perfuravam enquanto eu permanecia paralisada com meu vestido bordô que havia escolhido com tanto carinho. Meu nome é Helena, tenho 54 anos, e esta é a história de como fui humilhada no casamento do meu único filho, mas também como isso me libertou de correntes que eu nem sabia que carregava. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu nunca imaginei que o casamento do meu filho seria o dia em que perderia não apenas ele, mas também minha dignidade. O Rara Santa Teresa estava magnífico naquela tarde de outubro. As luzes cintilavam entre os arranjos de flores brancas e douradas que eu mesma tinha ajudado a escolher. Cada detalhe havia sido planejado durante meses, inclusive o menu especial com pratos que lembravam nossa herança familiar. Meu filho Miguel, 32 anos, estava radiante em seu terno azul marinho. Era um homem bonito, meu menino, com olhos que herdou do pai e um sorriso que sempre me desarmava. Ele se casaria com Tatiana, uma arquiteta de 29 anos que conheceu em um congresso em São Paulo 2 anos atrás. Desde então, tudo mudou. Cheguei cedo ao local para ajudar nos últimos preparativos. Afinal, eu tinha pago quase metade da festa com as economias que guardei durante anos trabalhando como professora. Miguel era meu único filho, e depois que seu pai nos abandonou quando ele tinha apenas 8 anos, criá-lo foi minha missão de vida. Cada hora extra que dei na escola, cada real economizado, tudo foi por ele. O vestido bordô que eu usava tinha sido uma pequena extravagância que me permiti. Não era nada chamativo. Um modelo simples, elegante, com pequenas aplicações de renda nos punhos e na gola. Combinava com os sapatos de salto baixo que comprei especialmente para a ocasião. Queria estar bonita para as fotos, para o momento em que entrasse de braço dado com meu filho. "Mãe, precisamos conversar." Miguel apareceu subitamente ao meu lado enquanto eu ajustava algumas flores na mesa principal. Sua voz tinha um tom estranho, e quando olhei em seus olhos, não reconheci meu menino. "O que foi, filho? Está tudo bem?" Perguntei, tentando manter o sorriso, embora algo dentro de mim já soubesse que algo estava errado. "Tatiana está muito nervosa." Ele começou, falando baixo, olhando para os lados como se tivesse vergonha. "Ela não gostou do seu vestido." Aquilo me pegou de surpresa. "Meu vestido? Mas por quê? É só um vestido bordô simples." "Ela diz que você está tentando chamar atenção. Que a cor é muito forte e que você sabia que o esquema de cores era branco e dourado." Senti meu rosto queimar de vergonha. "Miguel, eu não sabia que o vestido seria um problema. Posso ficar mais afastada nas fotos se ela preferir." "Não é só o vestido, mãe." Ele parecia irritado agora. "Tatiana acha que você está tentando controlar tudo. As flores que você ajudou a escolher, o menu que você sugeriu. Ela diz que você está sufocando o casamento dela." Fiquei em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Convidados já chegavam, cumprimentando-nos com sorrisos, alheios ao drama que se desenrolava. "Miguel, eu só queria ajudar. Vocês pediram minha opinião, lembra?" "Pedimos sua opinião, não para você tomar decisões." Sua voz subiu um tom, fazendo algumas pessoas olharem em nossa direção. "Filho, vamos conversar sobre isso depois, sim? Os convidados estão chegando." Tentei acalmá-lo, colocando a mão em seu braço. Foi quando Tatiana apareceu. Ela estava deslumbrante em seu vestido branco de design italiano, com um véu que caía como uma cascata de seus cabelos perfeitamente arrumados. Mas seus olhos, quando pousaram em mim, estavam frios como gelo. "Miguel," ela disse, ignorando completamente minha presença. "Precisamos começar a cerimônia, e sua mãe ainda está aqui causando problemas?" "Tatiana, eu só estava..." comecei a dizer, mas ela me interrompeu. "Helena, já conversamos sobre isso."
Eu pedi especificamente que não interferisse mais. Este é o meu casamento. Fiquei atordoada. Nunca tínhamos tido essa conversa. Nunca me pediu para não interferir. Pelo contrário, sempre me consultaram sobre tudo. Acho melhor você ir embora, mãe, Miguel disse, e estas palavras caíram como pedras sobre mim. O quê? Ir embora? Do casamento do meu filho? Sim, ele respondeu, e sua voz já não escondia a irritação. Tatiana está muito estressada e sua presença só está piorando as coisas. Olhei ao redor. Mais pessoas percebiam que algo estava acontecendo. A música continuava tocando, mas alguns convidados já nos observavam com curiosidade. Miguel, minha voz tremia. Você está me pedindo para sair do casamento do meu único filho? Do casamento que eu ajudei a pagar? Foi quando tudo desabou. Miguel explodiu, sua voz ecoando pelo salão. Saia daqui agora, mãe. Tatiana não quer você neste casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A música parou. Todas as conversas cessaram. 200 pares de olhos se voltaram para nós, testemunhando minha humilhação. Tatiana ficou ao lado dele, um pequeno sorriso de satisfação no canto dos lábios. Miguel, meu filho, me encarava com raiva nos olhos, como se eu fosse uma estranha, uma intrusa. Não chorei, não gritei. Algo dentro de mim se endureceu naquele momento. Tirei do pulso a pulseira de prata que pertenceu à minha mãe e que eu pretendia dar a Tatiana como presente de boas-vindas à família. Esta pulseira passou por 3 gerações de mulheres fortes na nossa família, disse, com uma calma que nem eu sabia que possuía. Claramente, a tradição termina aqui. Coloquei a joia na mesa mais próxima, ajustei minha postura e caminhei em direção à saída. Ninguém me seguiu. Ninguém disse uma palavra. Apenas senti os olhares, alguns de pena, outros de constrangimento, alguns até de satisfação maliciosa, seguindo minha retirada forçada. Entrei no meu carro, um Uno 2010 pelo qual lutei tanto para comprar, e dirigi. Não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava me afastar. As lágrimas finalmente vieram quando entrei na estrada principal, embaçando minha visão. Parei no acostamento, incapaz de continuar. Sob a luz fraca do painel, olhei para minha aliança de casamento que ainda usava, mesmo após 15 anos de divórcio. Não porque ainda amava Roberto, o homem que me deixou por sua secretária muito mais jovem, mas porque aquele anel simbolizava a família que eu tentei tão desesperadamente manter unida. A família que agora estava oficialmente despedaçada. Tirei o anel e o guardei no porta-luvas. Era hora de deixar o passado para trás. Meu celular tocou. Era Mariana, minha melhor amiga, que estava no casamento. Helena, onde você está? O que aconteceu? Todo mundo está comentando. Ele me expulsou, Mari, respondi com a voz embargada. Meu próprio filho me expulsou do casamento dele. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Venha para minha casa, ela disse finalmente. Não fique sozinha hoje. Enxuguei as lágrimas e liguei o carro novamente. Enquanto dirigia para a casa de Mariana, percebi que havia algo além da dor naquele momento. Havia uma estranha sensação de liberdade? Por anos, décadas, minha vida girou em torno de Miguel. Cada decisão, cada sacrifício, tudo por ele. E agora, pela primeira vez, estava completamente sozinha. Assustador, sim, mas também, de alguma forma, libertador. Aquela noite na casa de Mariana, enquanto ela me servia chá e me ouvia chorar, uma pequena semente começou a brotar dentro de mim. Uma semente de mudança, de recomeço. Eu não sabia ainda, mas aquele dia terrível seria o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida que, surpreendentemente, seria muito mais minha do que jamais foi antes. Na manhã seguinte, acordei no quarto de hóspedes da casa de Mariana com os olhos inchados e uma dor de cabeça latejante. Por um breve momento, tive a esperança de que tudo não passasse de um pesadelo cruel.
Mas a realidade rapidamente se impôs quando vi meu vestido bordô jogado sobre uma cadeira. Peguei meu celular. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem de Miguel. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele no momento em que cruzei a porta de saída do Rara Santa Teresa. Dormiu bem? Mariana apareceu na porta com uma xícara de café fumegante. Ela era professora como eu. Trabalhávamos juntas há mais de 20 anos. Conhecia-me melhor do que qualquer pessoa. Como se pode dormir depois de um dia desses? Respondi, tentando sorrir, mas falhando miseravelmente. Ela sentou-se ao meu lado na cama. Helena, preciso te dizer uma coisa. Fiquei no casamento depois que você saiu. Meu coração deu um salto. E o que aconteceu? Miguel disse alguma coisa? Ele parecia arrependido? O olhar de Mariana me disse tudo antes mesmo que ela falasse. A cerimônia continuou como se nada tivesse acontecido. Miguel fez um brinde agradecendo aos verdadeiros amigos e familiares que apoiam incondicionalmente sua felicidade. Foi cruel. Algo dentro de mim se quebrou ainda mais. Não era apenas raiva momentânea ou um mal-entendido. Meu filho havia me excluído deliberadamente da vida dele. O que eu fiz de errado, Mari? As lágrimas voltaram com força. Eu dei tudo para aquele menino, tudo. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade de medicina dele. Passei noites em claro quando ele estava doente. Como ele pode me tratar assim? Mariana pegou minhas mãos entre as suas. Não é sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre o que Tatiana quer. Ela sempre teve ciúmes da sua relação com Miguel. Todo mundo vê isso, menos ele. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. E agora? O que eu faço agora? Agora, ela disse com firmeza. Você vive sua vida. Por você mesma, Helena. Não por Miguel, não pelo que os outros vão pensar, mas por você. Aquelas palavras ficaram comigo durante os dias que se seguiram. Voltei para meu apartamento, um lugar pequeno, mas aconchegante no centro da cidade. Havia fotos de Miguel por toda parte, formatura da escola, da faculdade, viagens que fizemos juntos, momentos felizes congelados no tempo. Uma semana após o casamento, recebi a primeira mensagem dele. Não era um pedido de desculpas, como ingenuamente esperava, mas uma solicitação. Mãe, Tatiana e eu vamos morar no apartamento que o pai dela nos deu de presente. Precisamos dos móveis da casa de vovó que estão guardados no seu depósito. Pode liberar o acesso para a transportadora amanhã? Aqueles móveis eram as últimas lembranças que eu tinha da casa dos meus pais. Peças antigas, bem conservadas, cheias de histórias e significado. Minha mãe havia deixado para mim em seu testamento, com a esperança de que um dia eu teria uma casa grande o suficiente para usá-los. Como nunca tive, mantive-os guardados em um depósito, pagando mensalmente pelo espaço. Claro que pode, filho, respondi automaticamente como sempre fazia. Sempre cedendo, sempre facilitando, sempre priorizando suas necessidades acima das minhas. Mas então, antes de enviar a mensagem, parei. As palavras de Mariana ecoaram em minha mente. Viva sua vida, por você mesma. Apaguei a resposta e escrevi uma nova. Esses móveis pertencem à minha família há gerações e têm um valor sentimental enorme para mim. Não estou pronta para me desfazer deles. Quando você estiver disposto a conversar sobre o que aconteceu no seu casamento, podemos discutir o futuro desses móveis. Enviei antes que perdesse a coragem. Meu coração batia forte enquanto esperava a resposta, que veio quase instantaneamente. Típico de você, mãe, sempre manipulando, sempre controlando. É exatamente por isso que Tatiana não te quer por perto. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era assim que meu filho me via? Como uma manipuladora, uma controladora? Naquela noite não consegui dormir. Revirei-me na cama, repassando nossa relação ao longo dos anos. Será que eu realmente tinha sido tão terrível assim? Será que, na minha tentativa de protegê-lo e garantir o melhor para ele, acabei sufocando-o? Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Peguei meu carro e dirigi até o depósito.
Pedi ao gerente para abrir o espaço onde os móveis estavam guardados. Lá estavam eles, a mesa de jantar onde minha família se reunia aos domingos, as cadeiras entalhadas à mão pelo meu avô, o aparador onde minha mãe guardava a louça de porcelana chinesa que usávamos em ocasiões especiais. Passei a mão pelo tampo da mesa, sentindo a madeira polida sob meus dedos. Quantas memórias estavam gravadas naquela superfície. E agora, Miguel queria esses móveis em sua nova casa, não pelo valor sentimental, mas porque eram peças antigas valiosas que combinariam com a decoração que Tatiana planejava. Peguei meu celular e liguei para um avaliador de antiguidades que havia pesquisado na noite anterior. "Bom dia", disse ao homem do outro lado da linha. "Tenho algumas peças que gostaria de vender. São móveis antigos, bem conservados, da década de 1920. 2 semanas depois, os móveis foram vendidos por uma quantia considerável. O dinheiro foi depositado na minha conta e, pela primeira vez em anos, senti-me financeiramente segura. Não rica, mas com uma reserva que me daria tranquilidade por um bom tempo. Miguel, claro, ficou furioso quando soube. Ligou-me gritando sobre como eu não tinha o direito de vender o patrimônio familiar, como aquilo era herança dele também. "Você me expulsou da sua vida, Miguel", respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "Não pode esperar manter os benefícios de ser meu filho sem assumir também as responsabilidades que isso implica." "Isso é vingança, então? Por causa do casamento?" "Não, filho, isso é consequência. Você escolheu seu caminho e eu estou escolhendo o meu." Desliguei o telefone enquanto ele ainda gritava do outro lado. Minhas mãos tremiam, mas havia uma sensação estranha no meu peito. Uma mistura de dor e alívio. Naquela tarde, fiz algo que nunca tinha feito antes. Fui a uma agência de viagens e comprei uma passagem para Lisboa. Sempre sonhei em conhecer Portugal, terra dos meus avós, mas sempre adiei esse sonho. Primeiro porque precisava criar Miguel sozinha, depois porque estava economizando para a faculdade dele, depois para ajudar no casamento. Agora, finalmente, era a minha vez. Aos 54 anos, eu faria minha primeira viagem internacional, sozinha. A ideia era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Quando contei a Mariana sobre meus planos, ela levantou sua taça de vinho em um brinde. "A Helena", ela sorriu, "que finalmente está começando a viver." "A Helena", repeti, sentindo o gosto doce do vinho e da possibilidade de recomeço. Que demorou, mas finalmente entendeu que também merece ser feliz. Portugal foi como um renascimento. Durante os 30 dias que passei percorrendo o país, senti como se estivesse conhecendo não apenas novos lugares, mas também uma nova versão de mim mesma. Uma Helena que não precisava pedir permissão, que não precisava se sentir culpada por cada pequeno prazer, que não precisava viver em função das expectativas dos outros. Em Sintra, diante dos castelos coloridos que pareciam saídos de um conto de fadas, tirei uma selfie sorridente e quase a enviei para Miguel, por hábito. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por alguns segundos antes de eu desistir. Ele não havia me procurado desde nossa última discussão sobre os móveis, 3 meses atrás. Por que eu ainda sentia essa necessidade de compartilhar minha vida com alguém que claramente não se importava? Em vez disso, postei a foto no meu recém-criado perfil do Instagram. Para minha surpresa, recebi vários comentários de amigos e colegas, todos expressando admiração pela minha coragem de viajar sozinha. Nunca me considerei corajosa. Apenas uma mulher que fez o que precisava ser feito. Sempre. Mas talvez, vendo de fora, minhas ações parecessem diferentes. Na última semana da viagem, enquanto saboreava um pastel de nata em uma cafeteria em Lisboa, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem de Miguel. "Mãe, precisamos conversar. É importante. Me liga quando puder." Meu coração acelerou imediatamente. Seria uma emergência? Ele estaria doente? Tatiana estaria grávida? Antes que pudesse me controlar, já estava discando seu número, a preocupação maternal superando qualquer ressentimento. "Miguel?"
Está tudo bem? Perguntei assim que ele atendeu. Oi, mãe. Sua voz soava estranhamente formal. Estou ligando porque Tatiana e eu estamos pensando em comprar uma casa, sabe? Algo maior, pensando no futuro, e precisamos de um empréstimo. Senti como se tivesse levado um tapa. Não era uma emergência. Não estava doente, nem mesmo queria realmente falar comigo. Precisava do meu dinheiro. Um empréstimo, repeti lentamente, sentindo cada sílaba como uma pedra na minha garganta. Sim, só até eu receber o bônus no hospital, no final do ano. Prometo que devolvo tudo com juros. Olhei ao redor da cafeteria, para os turistas que conversavam animadamente, para o céu azul de Lisboa pela janela, para a vida que estava apenas começando a experimentar. Miguel, disse finalmente, não posso te emprestar dinheiro agora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Como assim não pode? Você acabou de vender os móveis da vovó por uma pequena fortuna. E usei esse dinheiro para finalmente realizar alguns dos meus sonhos, respondi com firmeza. Estou em Portugal agora. Portugal? Você está viajando enquanto eu preciso de ajuda? A indignação em sua voz era palpável. Sim, estou viajando. Pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo por mim mesma, sem me preocupar se isso vai agradar ou desagradar os outros. Isso é muito egoísta da sua parte, mãe. Aquela palavra, egoísta, teria me destruído alguns meses atrás. Teria me feito ceder imediatamente, pedir desculpas, oferecer tudo o que tinha. Mas agora, sentada naquela cafeteria portuguesa, com o sabor doce do pastel de nata ainda na boca, percebi algo. Não havia nada de errado em pensar em mim mesma de vez em quando. Não, Miguel, não é egoísta, é justo. Por 32 anos, coloquei suas necessidades acima das minhas. Agora, estou simplesmente equilibrando a balança. Eu não acredito no que estou ouvindo, ele disse com raiva. Você sempre disse que faria qualquer coisa por mim. E fiz, Miguel. Absolutamente tudo. Até o momento em que você me expulsou do seu casamento na frente de 200 pessoas. Outro silêncio, mais longo desta vez. Isso de novo? Você nunca vai superar isso? Foi só um momento de estresse. Um momento de estresse? Minha voz subiu uma oitava. Você me humilhou publicamente. Você escolheu sua esposa em detrimento da sua mãe. E tudo bem, é o ciclo natural da vida. Mas não venha agora pedir meu dinheiro como se nada tivesse acontecido. Tatiana estava certa sobre você. Ele cuspiu as palavras. Você só se importa consigo mesma. A ironia era tão grande que quase ri. Quase. Se é isso que você pensa, então não temos mais nada para conversar. Boa sorte com a nova casa, Miguel. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo ou ansiedade. De indignação, de raiva, mas também de um estranho sentimento de libertação. O garçom passou por minha mesa, notando minha expressão perturbada. Está tudo bem, senhora? Perguntou em um português carregado. Respirei fundo e sorri. Sim, está tudo bem. Na verdade, está melhor do que esteve em muito tempo. Pedi outro pastel de nata e um café. A vida era curta demais para deixar que as palavras duras de outras pessoas estragassem momentos como aquele. Portugal tinha me ensinado isso, entre muitas outras coisas. Quando voltei ao Brasil, 2 semanas depois, meu apartamento parecia diferente. Mais vazio, de certa forma, sem todas as fotos de Miguel nas paredes. Eu as havia guardado em uma caixa antes de viajar, não por raiva, mas porque precisava criar espaço para novas memórias, e foi exatamente o que comecei a fazer. Aos 54 anos, inscrevi-me em um curso de fotografia, algo que sempre quis aprender. Comecei a frequentar um grupo de caminhada aos domingos, reencontrei amigos antigos que havia negligenciado nos anos em que minha vida girava exclusivamente em torno de Miguel. Mariana observava essa transformação com um misto de orgulho e admiração. Quem diria, ela comentou durante um de nossos almoços de domingo, que aquela noite terrível no casamento seria o início de algo tão positivo?
Refleti sobre suas palavras enquanto comíamos. Era verdade. Aquela humilhação pública, aquela dor lancinante que sentia ao ser rejeitada pelo meu próprio filho, foi também o catalisador para a maior transformação da minha vida. Às vezes, respondi, precisamos perder algo que achamos fundamental para descobrir quem realmente somos sem isso. E quem é Helena sem ser apenas a mãe do Miguel? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Sorri, sentindo uma certeza que nunca havia experimentado antes. Alguém que está apenas começando a descobrir todas as suas possibilidades. 6 meses se passaram desde meu retorno de Portugal. A vida havia encontrado um novo ritmo, mais lento em alguns aspectos, mais intenso em outros. Aos sábados, dedicava-me à fotografia, explorando cantos da cidade que nunca tinha realmente notado antes. Aos domingos, era dia de caminhada com o grupo que havia conhecido, seguida de um café da manhã, coletivo, onde compartilhávamos histórias e risadas. Durante a semana, continuava dando aulas na escola estadual, onde trabalhava há mais de 25 anos, mas algo havia mudado na minha relação com o trabalho. Não era mais apenas um meio de sustento, uma necessidade, mas algo que realmente apreciava. Comecei a propor projetos novos, a trazer minha recém-descoberta paixão pela fotografia para a sala de aula, a me conectar com os alunos de uma forma que nunca havia feito antes. Não tinha notícias de Miguel desde nossa conversa em Lisboa. Ocasionalmente, via fotos dele e de Tatiana nas redes sociais, sempre sorridentes, sempre exibindo uma felicidade que parecia ensaiada para as câmeras. Não curtia, não comentava. Apenas observava de longe, com um sentimento que oscilava entre a saudade e a resignação. Foi numa quarta-feira chuvosa que meu celular tocou enquanto eu corrigia provas na sala dos professores. O nome de Miguel piscou na tela, fazendo meu coração saltar uma batida. Hesitei antes de atender, preparando-me mentalmente para outro pedido de dinheiro ou alguma acusação infundada. Alô? Mãe? A voz dele parecia diferente, mais baixa, mais vulnerável. Você pode falar agora? Posso sim, Miguel. O que houve? Houve uma pausa longa, seguida de um som que não ouvia há anos. Meu filho chorando. Miguel, o que aconteceu? Você está bem? Não, mãe, não estou, ele respondeu entre soluços. Tatiana me deixou. Ela está com outro homem. Fechei os olhos, sentindo uma mistura confusa de emoções. Uma parte de mim, pequena e mesquinha, queria dizer bem feito. Queria que ele sentisse um pouco da dor que me causou. Mas a parte maior, a mãe que sempre seria, independentemente de tudo, só queria confortá-lo. Sinto muito, filho, disse sinceramente. Onde você está agora? No hotel perto do hospital. Não posso voltar para casa. Ela está lá com ele. A situação era tão surreal que quase parecia uma vingança do destino. O filho que me expulsou de seu casamento agora estava sem casa, expulso por sua vez pela esposa. Você quer vir para cá? As palavras saíram antes que pudesse pensar muito sobre elas. Houve outra pausa. Posso? Depois de tudo o que eu fiz? Depois de como te tratei? Era uma pergunta justa. Ponderei por um momento, não querendo tomar uma decisão impulsiva que pudesse reverter todo o progresso que havia feito em reconstruir minha vida sem ele. Pode, Miguel. Você é meu filho, independentemente de tudo. Ele chegou 2 horas depois, com uma mala pequena e olhos vermelhos de tanto chorar. Parecia mais jovem e mais velho ao mesmo tempo. A vulnerabilidade o fazia parecer o menino que uma vez consolei após cair da bicicleta, mas as linhas de preocupação em seu rosto mostravam um homem que havia experimentado uma desilusão profunda. Ficamos sentados na pequena sala do meu apartamento, uma xícara de chá intocada à sua frente, enquanto ele narrava o que havia acontecido. Eu achei que estávamos bem, sabe? Compramos a casa, conseguimos um empréstimo do banco com a ajuda do pai dela. Ela estava decorando tudo exatamente como queria. Eu trabalhava dobrado para pagar as prestações, mas pensava que era isso que casais faziam, sacrificar-se um pelo outro. Assenti, deixando-o falar.
Então, há 2 semanas comecei a notar mudanças. Ela saía mais, dizia que estava com amigas, chegava tarde cheirando a perfume diferente. Quando eu questionava, ela ficava defensiva, dizia que eu era controlador. A ironia não me escapou. Era exatamente o que ele dizia sobre mim. Ontem, cheguei em casa mais cedo. Não era para eu estar lá, mas uma cirurgia foi cancelada. E lá estava ele, o arquiteto que ajudou a decorar a casa, na minha cama, com minha esposa. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Instintivamente, estendi a mão e segurei a dele, como fazia quando era pequeno. O pior não foi isso, mãe. Foi o que ela disse depois. Que nunca me amou de verdade. Que estava comigo pelo status, pelo dinheiro que poderia ter no futuro como esposa de um médico. Que achava minha família simples demais para o gosto dela. Aquilo doeu. Não por mim, mas por ele. Por todos os sacrifícios que fizemos para dar a Miguel uma educação de qualidade, para que ele pudesse ser médico, para que pudesse ter um futuro melhor que o nosso. E no final, isso foi usado contra ele. Ela disse que a casa ficará com ela, já que o pai dela deu a entrada. Disse que eu deveria sair e nunca mais voltar, que seus advogados entrarão em contato. 6 meses de casamento, mãe. 6 meses! Ficamos em silêncio por um momento, o som da chuva na janela preenchendo a sala. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Miguel, disse finalmente. O quarto de hóspedes está pronto. Ele olhou ao redor como se visse o apartamento pela primeira vez. Está diferente aqui. Muita coisa mudou nos últimos meses, respondi simplesmente. Seus olhos pousaram em uma das minhas fotografias recentes, emoldurada na parede, um pôr do sol na praia de Copacabana, com silhuetas de pessoas caminhando na areia. Você tirou isso? É lindo. Obrigada. Tenho feito um curso de fotografia. Sempre foi algo que quis aprender. Ele assentiu lentamente, como se tentasse encaixar essa nova informação em sua visão sobre mim. Eu não sabia... Há muita coisa sobre mim que você não sabe, Miguel. Sempre fui mais do que apenas sua mãe, embora por muito tempo tenha esquecido disso eu mesma. Nossos olhares se encontraram, e vi nele uma compreensão nascente, um vislumbre de reconhecimento de que eu era uma pessoa completa, com desejos, sonhos e identidade própria, para além do papel maternal que desempenhei por tantos anos. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Pelo casamento, por como te tratei, pelas coisas que disse. Assente, aceitando o pedido de desculpas, mas sabendo que palavras não apagavam o passado. Obrigada por dizer isso, Miguel. Significa muito para mim, mas preciso que você entenda. As coisas não podem simplesmente voltar a ser como eram antes. Eu mudei. Minha vida mudou. E se você vai ficar aqui, precisamos estabelecer uma nova forma de nos relacionarmos. Ele pareceu surpreso com minha firmeza, mas assentiu. É justo. Eu não sei o que fazer agora, mãe. Pela primeira vez na vida, não tenho um plano. Sorri levemente, reconhecendo aquela sensação. Às vezes, não ter um plano é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos. Levei-o até o quarto de hóspedes, ajudei-o a guardar suas poucas coisas e o deixei descansar. Mais tarde, naquela noite, ouvi seus soluços através da parede fina que separava nossos quartos. Meu instinto era ir até lá, confortá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas me contive. Algumas dores precisam ser sentidas plenamente para que possamos crescer através delas. Eu havia aprendido isso da maneira mais difícil. Na manhã seguinte, preparei café da manhã para nós dois, algo que não fazia desde que Miguel saiu de casa para morar com Tatiana após o casamento. O aroma de pão fresco e café encheu o apartamento, trazendo uma familiaridade reconfortante. Ele apareceu na cozinha com os olhos ainda inchados, mas um pouco mais calmo. Bom dia, disse, sentando-se à pequena mesa. Obrigado por me deixar ficar. De nada, respondi, servindo-lhe uma xícara de café.
Você dormiu bem? Ele deu de ombros. Não muito. Fico revivendo tudo na minha cabeça, tentando entender onde errei, o que poderia ter feito diferente. Nem sempre é sobre errar ou acertar, Miguel. Às vezes, pessoas simplesmente não são quem pensamos que são. Ele assentiu, pegando um pedaço de pão. Como você fez, mãe? Como conseguiu seguir em frente depois que papai nos deixou? A pergunta me pegou de surpresa. Raramente falávamos sobre Roberto, seu pai. Era um assunto que aprendi a evitar para não causar mais dor a Miguel. Dia após dia, respondi honestamente. No começo, só conseguia pensar em você, em garantir que estivesse bem, que não sentisse tanto a falta dele. Foi meu foco em você que me manteve funcionando. E agora? Quando te afastei? Tomei um gole de café, considerando a pergunta. Foi diferente. Doeu de uma forma que nunca imaginei ser possível. Mas ao mesmo tempo, foi como se algo dentro de mim despertasse. Como se eu finalmente entendesse que precisava construir uma vida que fosse minha, não apenas uma extensão da sua. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu fui tão injusto com você. Tatiana começou a colocar coisas na minha cabeça desde o início. Que você era controladora, que queria me manter preso a você, que eu precisava escolher entre vocês duas. E eu escolhi errado. Não sei se havia uma escolha certa ou errada, Miguel. Apenas consequências diferentes para cada caminho. Ele levantou os olhos, surpreso com minha resposta. Você não está com raiva de mim? Pensei por um momento. Estive sim, muito. Mas raiva consome muita energia, e descobri que tenho coisas melhores para fazer com a minha vida agora. Miguel sorriu pela primeira vez desde que chegou, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Você está diferente, mãe, mais forte. Não mais forte, apenas mais eu mesma. Terminamos o café da manhã em um silêncio confortável. Era um começo, um pequeno passo em direção a uma nova relação, uma que ainda não sabíamos exatamente como seria, mas que pela primeira vez poderia ser construída com base no respeito mútuo e no reconhecimento de que éramos duas pessoas completas, não apenas mãe e filho. As semanas seguintes foram um ajuste para nós dois. Miguel voltou a trabalhar no hospital, enfrentando os olhares curiosos e os cochichos dos colegas que inevitavelmente souberam do fim abrupto de seu casamento. À noite, voltava para o meu apartamento, nosso apartamento temporariamente, muitas vezes exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Estabelecemos uma rotina silenciosa. Eu preparava o jantar na maioria das noites. Ele lavava a louça depois. Assistíamos a algum filme ou série ocasionalmente, sentados no sofá com uma distância respeitosa entre nós. Conversávamos sobre assuntos seguros. O tempo, as notícias, meus alunos, seus pacientes. Evitávamos tocar em feridas ainda abertas. Um mês depois de sua chegada, numa sexta-feira à noite, Miguel apareceu com uma garrafa de vinho. Pensei que poderíamos comemorar, disse ele, mostrando-me a garrafa. Comemorar o quê? Consegui um apartamento para alugar, perto do hospital. Posso me mudar na próxima semana. Senti uma pontada de... O quê? Desapontamento? Havia me acostumado a tê-lo por perto novamente, mesmo com toda a estranheza da situação. Isso é ótimo, Miguel. Fico feliz por você. Ele abriu a garrafa enquanto eu pegava 2 taças. Não é nada sofisticado como a casa que tinha com Tatiana. É pequeno, funcional, mas é um recomeço. Às vezes é disso que precisamos, um espaço que seja só nosso para reconstruir. Sentamo-nos na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade enquanto bebíamos o vinho. A noite estava agradavelmente morna, com uma brisa suave que trazia o cheiro distante do mar. Sabe, mãe, Miguel começou depois de algum tempo. Morar aqui este mês me fez perceber muitas coisas. Sobre você, sobre mim, sobre como eu estava errado em relação a tanta coisa. Tomei um gole de vinho, esperando que ele continuasse. Eu realmente acreditei que você era controladora,
que queria me sufocar. Tatiana dizia isso constantemente, e eu comecei a ver tudo o que você fazia através dessa lente. Cada ligação, cada pergunta sobre meu dia, cada sugestão para o casamento, tudo parecia uma tentativa de controle. E agora? Agora vejo que era amor, simplesmente amor, da forma como você sabia demonstrar. E eu joguei isso fora por alguém que nunca realmente se importou comigo. A honestidade em suas palavras me comoveu, mas também havia um alerta soando em minha mente. Ele estava vulnerável, reconstruindo sua visão de mundo após uma traição devastadora. Era fácil idealizar o passado, transformar-me na mãe perfeita e Tatiana na vilã completa. A verdade é mais complicada, Miguel, disse suavemente. Eu cometi erros também. Talvez tenha sido superprotetora demais, talvez tenha dificultado sua independência sem perceber. Ninguém é totalmente vítima ou totalmente culpado nestas histórias. Ele refletiu sobre minhas palavras por um momento. Como ficou tão sábia de repente? Ri levemente. Não é sabedoria, é experiência. E algumas boas sessões de terapia que comecei depois do seu casamento. Seus olhos se arregalaram. Você está fazendo terapia? Estou. E tem me ajudado muito a entender coisas sobre mim mesma que nunca tinha percebido antes. Como o quê? Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Como o fato de que, depois que seu pai nos deixou, transferi todo o meu senso de propósito para você. Era mais fácil focar completamente em ser sua mãe do que enfrentar minha própria dor, minhas próprias necessidades. Não foi justo comigo, e provavelmente não foi justo com você também. Ele assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Acho que entendo isso. É um pouco como me sinto agora em relação a Tatiana. É mais fácil odiá-la completamente do que admitir que talvez eu também tenha contribuído para os problemas entre nós. Ergui minha taça em um pequeno brinde. Veja, você também está ficando sábio. Ele sorriu e retribuiu o gesto, nossas taças tilintando suavemente na noite silenciosa. O que vai acontecer agora, mãe? Com a gente, quero dizer. Era uma pergunta carregada de expectativas não ditas, de esperanças e medos. Não sei exatamente, respondi com honestidade, mas acho que podemos construir algo novo, algo que respeite quem somos agora, não apenas quem fomos um para o outro no passado. Gostaria disso, ele disse baixinho. Muito. Na semana seguinte, ajudei Miguel a se mudar para seu novo apartamento. Era um lugar simples, como ele havia dito, mas acolhedor a seu modo. Enquanto desempacotávamos as poucas caixas que ele tinha trazido, a maior parte de suas coisas ainda estava na casa que dividira com Tatiana, aguardando a resolução legal do divórcio. Percebi como meu filho havia mudado em apenas um mês. Havia uma quietude nele, uma humildade que não existia antes. As roupas caras e os acessórios de marca que Tatiana tanto valorizava haviam sido substituídos por peças mais simples, mais funcionais. O médico arrogante que entrou na casa de festas naquele fatídico dia de casamento havia dado lugar a um homem mais reflexivo, mais atento aos outros. "O que você acha?" perguntou ele, depois que terminamos de arrumar o essencial. Olhei ao redor do pequeno apartamento, para os poucos móveis básicos, para as paredes ainda vazias de decoração. "Acho que é um bom lugar para recomeçar", respondi sinceramente. Você poderia me emprestar algumas de suas fotografias para colocar nas paredes? Para dar um pouco mais de vida ao lugar?" O pedido me pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse genuíno pelo meu novo hobby. "Claro, ficarei feliz em te dar algumas. Posso até tirar fotos específicas para os espaços, se você quiser." Seu rosto se iluminou. "Sério? Isso seria incrível." Naquele fim de semana, Miguel me acompanhou em uma das minhas saídas fotográficas habituais. Caminhamos juntos pelo Jardim Botânico, conversando sobre composição, luz e enquadramento. Temas sobre os quais eu ainda estava aprendendo, mas que me entusiasmavam profundamente.
Foi durante essa caminhada que ele me contou sobre os desenvolvimentos legais do seu divórcio. Tatiana quer ficar com tudo, disse ele enquanto eu ajustava minha câmera para capturar uma bromélia particularmente bonita. A casa, os móveis, até mesmo as coisas que trouxe do meu apartamento de solteiro. E o que seu advogado diz? Que tenho boas chances de pelo menos recuperar o que era meu antes do casamento. Mas a casa? Bem, como o pai dela deu a entrada, e o casamento durou tão pouco tempo, será difícil conseguir qualquer parte dela. Tirei a foto e me virei para ele. Como você se sente sobre isso? Ele considerou a pergunta por um momento, observando um pequeno beija-flor que voava perto de nós. Estranhamente, não me importo tanto com a casa ou as coisas. Talvez um mês atrás estivesse furioso, lutando por cada centavo, cada objeto. Mas agora, percebo que eram coisas que nem mesmo me faziam tão feliz. Era mais a ideia delas, o status que representavam. E o que te faz feliz agora? Ele olhou para mim, realmente olhou, de uma maneira que não fazia há muito tempo. Estou descobrindo isso ainda, mas sei que tem mais a ver com pessoas do que com coisas. Com conexões verdadeiras, não com aparências. Sorri, reconhecendo nele um processo semelhante ao que eu mesma havia passado nos últimos meses. Sabe o que percebi? Continuou ele. Aqueles móveis antigos da vovó que você vendeu, eu não queria realmente por causa da história deles, ou porque significavam algo para mim. Eu queria porque Tatiana os achou valiosos, porque combinavam com a imagem que ela queria projetar. Era tudo sobre aparência, não sobre essência. Peixe, a vida tem um jeito engraçado de nos ensinar o que realmente importa, não é? Comentei, enquadra uma paisagem com minha câmera. Às vezes precisamos perder coisas para valorizar o que temos. Como nós dois descobrimos da maneira mais difícil, ele concordou. Naquela noite, enquanto revisávamos as fotos que havia tirado, selecionando as melhores para emoldurar e pendurar em seu novo apartamento, percebi que algo fundamental havia mudado entre nós. Não éramos mais apenas mãe e filho presos nos papéis pré-definidos pela sociedade ou pelo nosso passado compartilhado. Éramos duas pessoas adultas construindo um relacionamento novo, baseado em respeito mútuo e compreensão verdadeira. Era um terreno desconhecido para nós dois, cheio de incertezas e possíveis contratempos, mas também repleto de possibilidades que nunca havíamos considerado antes. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente esperançosa sobre nosso futuro juntos, não como uma unidade inseparável, mas como duas pessoas independentes que escolhiam permanecer conectadas, cada uma em seu próprio caminho, mas ainda parte da jornada uma da outra. O outono chegou com suas cores quentes e seu ar mais seco. 9 meses haviam se passado desde aquela noite fatídica no Haras Santa Teresa. 9 meses de transformações, descobertas e reconstruções. O divórcio de Miguel foi finalizado com menos drama do que esperávamos. Tatiana, ocupada com sua nova vida ao lado do arquiteto, aceitou um acordo relativamente justo após seu pai intervir, insistindo que não queria um processo longo e desgastante. Miguel recuperou seus pertences pessoais, alguns móveis que havia trazido para o casamento e uma pequena compensação financeira. A casa e tudo mais ficou com ela. Como você está se sentindo? Perguntei a ele quando nos encontramos para almoçar após a assinatura final dos papéis. Aliviado, principalmente, respondeu, mexendo distraidamente em sua comida. É como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Sabe aquela sensação de quando você está com uma pedra no sapato há tanto tempo que se acostuma com o desconforto e só quando remove percebe o quanto estava te machucando? Assenti, reconhecendo a analogia. Agora posso realmente seguir em frente, continuou ele, sem aquela sensação de algo inacabado me puxando para trás. Estou feliz por você, Miguel. Ele sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos, algo que havia se tornado mais comum nos últimos meses. E você, mãe? Como estão as coisas na sua vida? A pergunta me pegou um pouco de surpresa.
No passado, nossas conversas sempre gravitavam em torno dele, de suas necessidades, seus problemas, seus planos. Era raro que demonstrasse interesse genuíno pela minha vida. Estão boas, respondi. Estou pensando em participar de uma exposição coletiva de fotografia no mês que vem. Mariana me incentivou a submeter algumas das minhas fotos e, para minha surpresa, foram aceitas. Isso é incrível! Miguel parecia genuinamente empolgado. Quais fotos você escolheu? A série de retratos que fiz no Morro da Babilônia, lembra? Aquele projeto com os moradores mais idosos da comunidade, documentando suas histórias através de imagens. As fotos em preto e branco? São poderosas, mãe. Merecem ser vistas por mais pessoas. Seu elogio sincero me aqueceu por dentro. Era um tipo de validação que nunca soube que precisava. Não como mãe, mas como pessoa, como artista amadora que estava encontrando sua voz criativa depois de tantos anos. Obrigada. Significa muito ouvir isso de você. Continuamos comendo por um momento, em silêncio confortável, até que Miguel falou novamente. Conheci alguém. Levantei os olhos, surpresa. Tão cedo? Ele riu. Não é o que você está pensando. É uma amizade, na verdade. Uma nova colega no hospital, doutora Carolina. Ela é neurocirurgiã, mudou-se recentemente de Porto Alegre. E incentivei, vendo que havia mais nessa história. E nós conversamos, muito. Sobre medicina, sobre livros, sobre a vida. É refrescante. Ela me vê como sou agora, sem todas as bagagens do passado, sem expectativas baseadas em quem eu era antes. Isso parece bom, Miguel, realmente bom. É estranho, sabe? Com Tatiana, sempre senti que precisava impressionar, ser mais, ter mais. Com Carolina, sinto que posso simplesmente ser, sem pretensões, sem performances. Isso se chama conexão autêntica, comentei. É raro e precioso. Ele assentiu pensativo. Acho que nunca tive isso antes. Não romanticamente, pelo menos. Fez uma pausa, como se estivesse considerando algo. Mas tive com você, não é? Antes de tudo dar errado. A honestidade vulnerável em suas palavras me emocionou. Sim, respondi suavemente. Tivemos nossos momentos. E estamos construindo novos agora, ele completou, como uma afirmação, não uma pergunta. Estamos. Depois do almoço, caminhamos juntos pelo parque próximo ao restaurante. O sol de fim de tarde lançava uma luz dourada sobre as árvores, criando um cenário que imediatamente me fez lamentar não ter trazido minha câmera. Então, você realmente está seguindo em frente com essa coisa de fotografia, comentou Miguel, notando como meus olhos avaliavam o jogo de luz e sombra ao nosso redor. Não é uma coisa, Miguel, corrigi gentilmente. É uma paixão que descobri, algo que me faz sentir viva e presente de uma forma que poucas outras atividades conseguem. Ele pareceu refletir sobre isso por um momento. Desculpe, não quis diminuir sua arte. É estranho pensar que você teve esses interesses adormecidos durante todo esse tempo. Faz com que eu me pergunte quantas outras coisas não sei sobre você. Nem eu sabia sobre essa paixão até recentemente, admiti. Ou talvez soubesse, mas nunca me permiti explorá-la. Sempre havia algo mais importante, mais urgente, mais necessário. Como cuidar de mim? Entre outras coisas, sim. Ele parou de caminhar, virando-se para me encarar diretamente. Você se arrepende de ter dedicado tanto da sua vida a mim? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo de ter sido sua mãe, de ter te amado, de ter feito o melhor que pude para te criar bem. Mas talvez me arrependa de ter esquecido de mim mesma no processo. De ter adiado sonhos, de ter sufocado desejos, de ter me convencido que minha felicidade dependia exclusivamente da sua. Ele assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Não é tarde, você sabe, disse finalmente, para viver esses sonhos, para ser quem você quiser ser. Eu sei.
Estou descobrindo isso todos os dias. E estou feliz por você, mãe. Verdadeiramente feliz. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, refleti sobre nossa conversa enquanto organizava as fotografias para a exposição. As imagens em preto e branco mostravam rostos marcados pelo tempo, olhos que haviam testemunhado tanto da vida, alegrias, tragédias, amores, perdas. Cada retrato contava uma história de resiliência, de pessoas que haviam enfrentado adversidades inimagináveis e ainda encontravam motivos para sorrir, para seguir em frente, para abraçar cada novo dia como uma dádiva. De certa forma, eu me via naqueles rostos, não pelos anos vividos, muitos deles eram bem mais velhos que eu, mas pela jornada percorrida, pelos obstáculos superados, pela capacidade de se reinventar quando necessário. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era uma mensagem de Miguel. Esqueci de perguntar hoje. Quando é a sua exposição? Quero estar lá no primeiro dia. Um sorriso involuntário surgiu em meus lábios enquanto eu respondia. Dia 15 do próximo mês, às 19 horas. Ficaria muito feliz em te ver lá. Sua resposta veio quase instantaneamente. Não perderia por nada. Aliás, posso levar Carolina? Ela também gosta de fotografia. Hesitei por um momento. Parte de mim queria guardar aquele momento só para nós dois, para nossa nova relação em construção. Mas então percebi que isso seria repetir velhos padrões. Querer Miguel só para mim, temer outras influências em sua vida. Claro, respondi. Será um prazer conhecê-la. Na noite da exposição, o pequeno espaço cultural estava surpreendentemente cheio. Professores da escola onde eu trabalhava, amigos do grupo de caminhada, vizinhos e até alguns dos moradores do Morro da Babilônia que eu havia fotografado compareceram para prestigiar o evento. Vestida com um elegante conjunto preto que havia comprado especialmente para a ocasião, circulei nervosamente entre os convidados, recebendo elogios e comentários sobre meu trabalho que ainda me pareciam surreais. Era estranho e maravilhoso ser reconhecida não como a mãe de alguém, não como a professora de alguém, mas simplesmente como eu mesma, Helena, a fotógrafa. Mãe! Virei-me ao ouvir a voz familiar. Miguel vinha em minha direção, acompanhado por uma mulher alta, de cabelos cacheados, presos em um coque despretensioso e olhos brilhantes e inteligentes. Miguel, que bom que você veio! Abracei-o brevemente e depois me voltei para sua acompanhante. Você deve ser Carolina. É um prazer conhecê-la. O prazer é meu, respondeu ela com um sorriso caloroso. Miguel fala muito sobre você. E agora entendo por quê. Seu trabalho é impressionante. Obrigada. Ainda estou aprendendo, na verdade. Os melhores artistas nunca param de aprender, respondeu ela. E algo na sinceridade de sua voz me fez gostar imediatamente dela. Caminhamos juntos pela exposição, parando em frente a cada fotografia, enquanto eu explicava um pouco sobre a pessoa retratada, sobre as circunstâncias da foto, sobre o que tentava capturar com cada imagem. Esta é a Dona Zulmira, expliquei, parando diante de uma foto particularmente poderosa de uma senhora negra de cerca de 80 anos, com um olhar penetrante que parecia enxergar através da câmera. Ela chegou ao morro com 15 anos, fugida do interior. Criou 6 filhos sozinha, todos formados hoje. Quando perguntei qual era o segredo da sua força, ela disse: "Não tenho segredo, filha. A gente apenas acorda cada dia e faz o que precisa ser feito." Carolina observou a fotografia em silêncio por um longo momento. Você conseguiu capturar exatamente isso nos olhos dela. Essa mistura de determinação e pragmatismo, de força sem alarde. Seu comentário preciso me surpreendeu. É exatamente isso que tentei mostrar. Obrigada por ver. Continuamos o percurso e notei como Miguel e Carolina interagiam. Os olhares trocados, o respeito mútuo nas conversas, a maneira natural como seus corpos se aproximavam sem qualquer afetação ou performance. Não era romance ainda, pelo menos não declaradamente,
mas havia ali o fundamento sólido para algo genuíno, algo real. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia saído e estávamos apenas nós três mais alguns retardatários, Miguel me surpreendeu. Mãe, eu comprei uma das suas fotos. O quê? Você não precisava fazer isso. Eu quis, é a minha favorita. Ele apontou para o retrato de um senhor sentado em um banco de praça, olhando para o horizonte, com mãos enrugadas repousando sobre uma bengala entalhada. Seu João, murmurei. Ele me disse algo que nunca esqueci. O importante não é quanto tempo você tem, mas o que você faz com o tempo que tem. É por isso que escolhi essa, respondeu Miguel. Vai ficar na parede principal do meu consultório, para me lembrar todos os dias do que realmente importa. Senti lágrimas se formando em meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão, de reconhecimento, de um tipo de felicidade que eu não experimentava há muito tempo. Obrigada, foi tudo o que consegui dizer. Mais tarde, quando Miguel e Carolina se despediram e fiquei para ajudar a desmontar a exposição, Mariana se aproximou com 2 taças de espumante. Para comemorar seu sucesso, artista, disse ela, entregando-me uma das taças. Brindamos em silêncio, observando o espaço que havia abrigado minhas fotografias, minhas histórias, uma parte de mim que finalmente havia encontrado expressão. Sabe o que é engraçado? Comentei depois de um momento. Se aquela noite no casamento não tivesse acontecido, eu provavelmente ainda estaria vivendo à sombra de Miguel, definindo-me apenas como mãe dele, adiando meus próprios sonhos indefinidamente. A vida tem um jeito estranho de nos dar exatamente o que precisamos, mesmo quando parece que está tirando tudo de nós, filosofou Mariana. Verdade. Às vezes uma porta precisa se fechar violentamente para que possamos enxergar todas as outras que estão abertas ao nosso redor. Bebemos nosso espumante, celebrando não apenas o sucesso da exposição, mas todas as pequenas e grandes vitórias que haviam me trazido até aquele momento. A dor da rejeição, a humilhação pública, a sensação de ter perdido tudo, agora pareciam degraus necessários em uma escada que me levava a um lugar mais alto, mais livre, mais verdadeiramente meu. 1 ano se passou desde a exposição. Minha vida encontrou um novo ritmo, mais equilibrado, mais pleno, mais autêntico. A fotografia deixou de ser apenas um hobby e se tornou uma parte significativa do meu cotidiano. Continuei dando aulas, mas reduzi minha carga horária para poder dedicar mais tempo aos projetos fotográficos que agora regularmente eram exibidos em pequenas galerias e espaços culturais da cidade. Meu apartamento também passou por transformações. Vendi alguns móveis antigos que não me serviam mais e criei um pequeno estúdio no quarto que antes era de hóspedes. As paredes se encheram de novas imagens, não apenas fotografias minhas, mas também obras de artistas que conheci ao longo do caminho, presentes de alunos, lembranças de lugares que visitei. Miguel e eu estabelecemos uma nova rotina. Jantávamos juntos uma vez por semana, alternando entre meu apartamento e o dele. Nesses encontros, conversávamos sobre nossas vidas, compartilhávamos histórias, descobríamos uns aos outros como adultos, como iguais. Seu relacionamento com Carolina evoluiu naturalmente para algo mais profundo, e ela frequentemente se juntava a nós nesses jantares. Foi em uma dessas noites, enquanto saboreávamos uma lasanha caseira preparada por Miguel, outra novidade, ele havia descoberto o prazer de cozinhar, que ele fez um anúncio. Estou pensando em abrir minha própria clínica. Olhei para ele surpresa. Sério? Você sempre disse que preferia trabalhar em hospital, pela estrutura, pela diversidade de casos. Eu sei, ele concordou, servindo-se de mais vinho. Mas nos últimos meses tenho percebido que quero algo diferente. Quero atender de uma forma mais pessoal, mais humana, passar mais tempo com cada paciente, conhecer suas histórias, não apenas seus sintomas. Carolina assentiu ao lado dele. Ele tem falado sobre isso há semanas. Acho uma ideia excelente. É um grande passo, comentei. Financeiramente, logisticamente, tem certeza que está pronto? Miguel sorriu.
Na verdade, eu queria conversar com você sobre isso também. Lembra do dinheiro da sua parte da casa que era do vovô? Aquele que papai vendeu depois que vocês se separaram? Assenti. Era uma velha ferida. Meu ex-marido havia vendido a casa que pertencia à minha família e, embora eu tivesse recebido minha parte legalmente, sempre senti que aquele dinheiro carregava uma energia negativa. Por isso, nunca o usei, mantendo-o em uma aplicação separada, quase como se não existisse. Bem, continuou ele, sei que você nunca quis usar esse dinheiro para si mesma, mas pensei que talvez pudesse ser uma espécie de investimento na clínica. Seria uma parceria. Você teria participação nos lucros, claro. Fiquei em silêncio, processando a proposta. É só uma ideia, ele acrescentou rapidamente, notando minha hesitação. Não precisa responder agora. Na verdade, nem deveria ter mencionado durante o jantar. Podemos conversar sobre isso com mais calma depois. Não, está tudo bem, respondi finalmente. É que nunca imaginei usar esse dinheiro para algo assim. Para algo bom, você quer dizer? Perguntou Carolina perspicazmente. Olhei para ela, apreciando sua percepção. Exatamente. Sempre associei esse dinheiro à perda, à traição. Nunca pensei que poderia transformá-lo em algo positivo. Talvez seja exatamente por isso que deveria considerá-lo, sugeriu ela gentilmente. Uma forma de ressignificar, de transformar algo doloroso em algo novo e promissor. Miguel estendeu a mão sobre a mesa, segurando a minha. Como fizemos com o nosso relacionamento, não é? Transformamos a dor daquela noite no casamento em algo novo, algo melhor do que tínhamos antes. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Ele estava certo. Havíamos conseguido transformar uma das experiências mais dolorosas de nossas vidas em um catalisador para crescimento, para autenticidade, para uma conexão mais genuína. Vou pensar sobre isso, prometi. E acho que é uma ideia linda, Miguel. Abrir sua própria clínica, fazer medicina do seu jeito, de acordo com seus valores. Estou orgulhosa de você. Ele sorriu, e vi naquele sorriso o menino que uma vez foi, junto com o homem que havia se tornado. Não apesar das dificuldades, mas em parte por causa delas. Algumas semanas depois, tomei minha decisão. O dinheiro que havia guardado por tanto tempo, como uma lembrança amarga de um casamento falido, seria agora investido em um novo começo, não apenas para Miguel, mas de certa forma para nós dois. A clínica foi inaugurada 6 meses depois, em um casarão reformado em um bairro tranquilo da Zona Sul. Miguel escolheu cada detalhe com cuidado, criando um ambiente acolhedor que mais parecia uma casa confortável do que um estabelecimento médico. Nas paredes, além de suas diplomas e certificados, havia várias de minhas fotografias, incluindo uma série especial que fiz dos primeiros pacientes que atendeu durante os preparativos de abertura. No dia da inauguração, enquanto observava meu filho conversando animadamente com colegas, pacientes e amigos, senti uma presença ao meu lado. Ele está feliz, comentou Carolina, seguindo meu olhar. Realmente feliz. Sim, concordei. E isso é tudo que sempre quis para ele. Ela sorriu. Sabe o que ele me disse outro dia? Que descobriu que a verdadeira felicidade não está em ter tudo o que se quer, mas em querer o que se tem. Disse que aprendeu isso com você. Senti um nó na garganta. Nós aprendemos juntos, na verdade. Da maneira mais difícil. As melhores lições geralmente são assim, não é? Assenti, incapaz de falar por um momento, observando o homem íntegro e compassivo em que meu filho havia se transformado. Não era perfeito, nenhum de nós é, mas era genuíno, real, verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Mais tarde naquela noite, Miguel me chamou para um canto mais tranquilo da festa. Tenho algo para você, disse ele, entregando-me um pequeno embrulho. Abri cuidadosamente, revelando uma placa discreta de metal escovado com os dizeres: Clínica Nova Vida, fundada por Miguel e Helena Santos, 2025. Vai ficar na entrada, explicou ele, porque esta clínica não existiria sem você.
não apenas pelo investimento financeiro, mas por tudo que me ensinou sobre resistência, sobre reinvenção, sobre encontrar força mesmo nos momentos mais difíceis. As lágrimas que tentei conter durante toda a noite finalmente escaparam. Obrigada, sussurrei, abraçando-o fortemente. Isso significa muito para mim. Tenho mais uma surpresa, ele disse quando nos separamos. Vou pedir Carolina em casamento, esta noite. Meu coração deu um salto, lembranças do último casamento inevitavelmente surgindo em minha mente. Mas então olhei para Carolina, conversando animadamente com alguns convidados do outro lado do salão, e soube que era diferente. Ela era diferente. Seu filho era diferente. Tudo era diferente agora. Ela é maravilhosa, Miguel. Vocês são maravilhosos juntos. E desta vez, ele acrescentou com um pequeno sorriso, quero que você esteja ao meu lado no altar, com um vestido da cor que você quiser. Ri através das lágrimas, sentindo uma alegria tão grande que parecia não caber em meu peito. Será uma honra, respondi. E prometo não usar branco para não competir com a noiva. Ele riu também, e naquele momento de leveza compartilhada, senti que o círculo finalmente se fechava. A dor que começou naquela noite no Haras Santa Teresa havia se transformado completamente em algo novo, algo belo, algo que nenhum de nós poderia ter imaginado na época. O casamento de Miguel e Carolina foi realizado 6 meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da casa que haviam comprado juntos. Não uma mansão ostentosa como a que ele sonhava com Tatiana, mas uma casa aconchegante e cheia de personalidade como o relacionamento que estavam construindo. Vesti um elegante conjunto azul turquesa que escolhi com Carolina durante uma tarde divertida de compras. Caminhei ao lado do meu filho até o altar improvisado sob uma antiga árvore frutífera no quintal, onde ele esperou por sua noiva com os olhos brilhantes de emoção genuína. Quando Carolina apareceu, radiante em seu vestido simples mas elegante, os convidados, apenas amigos próximos e familiares, suspiraram coletivamente. Não pela grandiosidade do evento ou pela opulência da decoração, mas pela pura alegria que emanava do casal. Sentada na primeira fileira durante a cerimônia, observei o homem íntegro e amoroso que meu filho havia se tornado. Pensei na jornada turbulenta que nos trouxe até aquele momento, nas lágrimas derramadas, nos corações partidos, nas palavras duras que não podiam ser retiradas. E percebi que, de alguma forma, cada passo daquela jornada dolorosa havia sido necessário. Necessário para quebrar velhos padrões, para desafiar expectativas limitantes, para nos forçar a olhar para dentro e reconhecer verdades que havíamos ignorado por tempo demais. Meu filho não era mais apenas uma extensão de mim, uma continuação dos meus sonhos e esperanças. Era sua própria pessoa, com suas próprias escolhas, seus próprios valores, seu próprio caminho. E eu não era mais apenas a mãe de Miguel, existindo apenas em relação a ele, definida exclusivamente por meu papel maternal. Era Helena, fotógrafa, professora, amiga, investidora, mulher em constante evolução. Quando os noivos trocaram seus votos, falando de respeito mútuo, de parceria verdadeira, de amor que eleva em vez de diminuir, senti que estávamos todos testemunhando não apenas o início de um casamento, mas a celebração de uma forma mais autêntica e saudável de amar a nós mesmos e aos outros. 5 anos se passaram desde o casamento de Miguel e Carolina. Estou sentada na varanda da minha casa nova, um pequeno chalé à beira-mar que comprei com os lucros da clínica, que prosperou além das nossas expectativas, e com a venda do meu apartamento na cidade. Aos 59 anos, finalmente encontrei um lugar que realmente sinto como meu. O sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa que capturo com minha câmera profissional. Um presente de Miguel no meu último aniversário. A fotografia deixou de ser apenas um hobby e se tornou uma segunda carreira. Meu primeiro livro de fotografia,
Rostos da Resistência foi publicado no ano passado, reunindo retratos e histórias de pessoas que, como eu, reinventaram-se após grandes perdas e desilusões. O som de risadas infantis me tira dos meus pensamentos. Na praia, à frente da casa, Miguel brinca com sua filha, Luísa, de 3 anos. Ela corre desajeitadamente na areia, seus cachinhos escuros balançando ao vento, enquanto ele finge não conseguir alcançá-la. Carolina observa a cena sentada na areia, uma mão repousando protetoramente sobre a barriga que abriga seu segundo filho, previsto para nascer em 2 meses. Eles vêm me visitar todos os finais de semana. É uma tradição que estabelecemos quando me mudei para o litoral, há 2 anos. Na sexta à noite chegam, no domingo à tarde voltam para a cidade. Esses dias são preenchidos com conversas, passeios na praia, refeições compartilhadas, momentos simples que agora valorizo mais do que qualquer outra coisa. Nossa relação encontrou um equilíbrio que nunca tivemos antes. Há respeito pelas individualidades, pelos espaços pessoais, pelas escolhas de vida diferentes. Mas há também uma conexão profunda, um entendimento mútuo que só pode existir quando 2 pessoas se veem verdadeiramente e escolhem ficar na vida uma da outra, não por obrigação ou dependência, mas por amor genuíno e apreço. Tatiana reapareceu na vida de Miguel apenas uma vez, há cerca de 2 anos. Seu casamento com o arquiteto havia terminado tão rapidamente quanto começou, e ela procurou Miguel, talvez esperando uma segunda chance. Ele a recebeu com educação, mas firmeza, deixando claro que aquele capítulo estava definitivamente encerrado. Depois contou-me sobre o encontro, comentando como se sentiu finalmente livre do poder que ela uma vez teve sobre ele. "Sabe o que percebi, mãe?", disse ele naquela ocasião. "Que muitas vezes confundimos intensidade com amor verdadeiro. O que sentia por Tatiana era intenso, mas superficial. Com Carolina é profundo e genuíno, e muito mais tranquilo." Suas palavras ressoaram comigo, fazendo-me refletir sobre meu próprio casamento fracassado com Roberto, sobre como confundi dependência emocional com amor, sobre como permiti que minha identidade fosse engolida pelo papel de esposa e posteriormente de mãe. Agora, observando meu filho, um homem maduro, um médico respeitado, um marido amoroso e um pai dedicado, sinto uma profunda gratidão pelo caminho que percorremos. A dor daquela noite no Haras Santa Teresa, que uma vez pareceu insuportável, agora é apenas uma memória distante, uma cicatriz que raramente dói. Luísa vem correndo em minha direção, subindo os degraus da varanda com a energia inesgotável que apenas crianças possuem. "Vovó, vovó, olha o que eu achei!" Em suas mãozinhas rechonchudas, segura uma concha perfeita, iridescente sob a luz do pôr-do-sol. "É linda, meu amor", respondo, abaixando-me para ficar na altura dela. "Quer que a vovó tire uma foto para guardarmos essa lembrança?" Seus olhos brilham de excitação enquanto ela acena entusiasticamente. Posiciono-a contra o fundo do céu colorido, instruo-a a segurar a concha onde possamos vê-la bem, e capturo o momento. Sua expressão de pura alegria, a concha como um tesouro precioso em suas mãos pequenas, o horizonte infinito atrás dela. É uma foto simples, despretensiosa, mas que contém todo um mundo de significados. O presente luminoso encapsulado em um instante. O futuro cheio de possibilidades, simbolizado pelo horizonte sem fim. E no centro de tudo, uma criança, a próxima geração, que carregará adiante não apenas nossos genes, mas também as lições que aprendemos, as histórias que vivemos, a sabedoria que conquistamos a duras penas. Miguel sobe os degraus, juntando-se a nós na varanda. "Ótima foto", comenta, olhando a imagem no visor da câmera. "Você realmente tem um olhar especial, mãe." "Obrigada", respondo com um sorriso. "Acho que aprendi a enxergar a beleza nas coisas simples." "E nas pessoas", acrescenta ele, significativamente. Nossos olhares se encontram em um momento de compreensão mútua. Ambos sabemos o quanto custou para chegarmos aqui, o orgulho que precisou ser engolido,
as verdades dolorosas que precisaram ser confrontadas, o trabalho árduo de reconstruir algo que havia sido completamente despedaçado. Carolina se junta a nós, uma mão apoiada nas costas para aliviar o desconforto da gravidez avançada. Acho que é hora de preparar o jantar, sugere ela. Luísa está faminta depois de tanto correr na praia. Entramos todos juntos na casa pequena, mas aconchegante que agora é meu lar. Na cozinha, movemo-nos em uma dança coordenada. Miguel prepara a salada, Carolina cozinha o arroz, eu cuido do peixe fresco que comprei no mercado local pela manhã, Luísa ajuda, colocando os guardanapos, ligeiramente tortos, na mesa. É um quadro de harmonia doméstica que nunca imaginei vivenciar novamente após a tempestade que devastou nossas vidas 5 anos atrás. No entanto, aqui estamos. Não perfeitos, não sem cicatrizes, mas íntegros, reconstruídos, renovados. Enquanto comemos, conversamos sobre tudo e sobre nada. Os pacientes de Miguel, o livro que Carolina está lendo, as aventuras de Luísa no jardim de infância, minha próxima exposição fotográfica. Rimos de histórias antigas, fazemos planos para o futuro, vivemos plenamente o presente. Mais tarde, depois que Luísa foi colocada para dormir no quarto que mantenho especialmente para ela, sentamo-nos na varanda para apreciar a noite estrelada. O som das ondas proporciona uma trilha sonora perfeita para nossos pensamentos. Mãe, diz Miguel suavemente após um longo e confortável silêncio. Lembra daquela noite, no casamento? Sinto um pequeno aperto no peito, mas não mais a dor lancinante que essa lembrança uma vez provocou. Lembro, respondo simplesmente. Às vezes penso que foi a coisa mais terrível e também a mais importante que já aconteceu conosco. Ele continua. Como se precisássemos passar por aquele inferno para encontrar nosso caminho de volta um para o outro. De verdade, desta vez. Carolina segura sua mão, dando-lhe apoio silencioso. Acho que você tem razão, concordo após um momento. Aquela noite expôs verdades que estávamos evitando há muito tempo. Foi doloroso, mas necessário. Ainda assim, ele acrescenta, sinto muito. Por tudo. Eu sei, respondo suavemente. E está tudo bem agora, realmente está. E a verdade é que está mesmo. A ferida que uma vez pareceu fatal cicatrizou completamente, deixando apenas uma marca que nos lembra do quanto somos fortes, do quanto somos capazes de perdoar, do quanto podemos crescer através da dor. Esta é a lição mais valiosa que aprendi em toda essa jornada. Que nossos maiores colapsos podem ser os portais para nossas maiores transformações. Que perder tudo às vezes é o único caminho para descobrir quem realmente somos. Que o amor verdadeiro, seja entre mãe e filho, entre parceiros ou por nós mesmos, não diminui ou controla, mas liberta e eleva. Quando Miguel e Carolina eventualmente se recolhem para dormir, fico mais alguns momentos na varanda, absorvendo a paz desta noite, deste momento, desta vida que construí para mim mesma a partir dos cacos de outra que se despedaçou. Aos 59 anos, não sou apenas a mãe de Miguel, embora esse seja um papel que ainda amo e valorizo. Sou Helena, fotógrafa, escritora, professora aposentada, avó, amiga, mentora, aprendiz eterna da vida. Uma mulher completa em si mesma, conectada profundamente com aqueles que ama, mas não definida exclusivamente por esses relacionamentos. E enquanto observo as estrelas refletidas no mar infinito à minha frente, sinto uma gratidão profunda por cada passo do caminho que me trouxe até aqui. Mesmo os mais dolorosos, mesmo os mais difíceis. Porque foi precisamente através desses momentos obscuros que encontrei minha própria luz. Minha própria voz, minha própria força. Aquela noite no Rara Santa Teresa, quando fui expulsa do casamento do meu filho diante de 200 convidados, parecia o fim do mundo. Mas acabou sendo apenas o início de uma jornada muito mais rica, muito mais autêntica, muito mais minha. E por isso, sou eternamente grata. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído.
Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.